Ele aprendeu cedo a trabalhar e ganhar o próprio dinheiro. Já passou por vários serviços, incluindo limpeza de pátios e até banheiros. Até que resolveu abrir a própria confecção de roupas infantis, que recebeu o nome de Torcida Baby. 20 anos depois, a empresa de José Adolfo Queiroz é a única licenciada no Brasil para fabricar mini roupas da CBF. No programa Nogueirense de Sucesso dessa semana, você conhece a incrível história desse empresário, que mesmo após quase falir, deu a volta por cima e hoje exporta seus produtos para outros países. Confira! Nasci numa colônia de açucareira, na usina Ester, e desde lá eu sempre fiquei observando a vida, o que um fazia, quem trabalhava de empregado, quem era dono de negócio. E depois eu fui crescendo, fui comparando, né? Eu trabalhei muitos anos de N coisas. Por exemplo, o primeiro emprego que eu tive, que era emprego mesmo que tinha que bater, não tinha cartão, mas tinha horário a cumprir. Eu estava na 4ª série primária, ainda tinha 10 anos, eu comecei trabalhando numa pequena fábrica de gaiola, lá em Artur Nogueira. O senhor chamava Frungilo, não lembro o primeiro nome, né? Eu trabalhei lá quase um ano fazendo gaiola, né? Me lambuzava tudo de verniz e tudo, mas aprendi muita coisa, inclusive a disciplina de horário, não faltar, né? Mas como na minha família não tinha ninguém, digamos, estudado mais que o primário, minha decisão, que eu também não, com 10 anos, que decisão eu ia tomar, mas então vou ser mecânico, né? Daí fui trabalhar numa empresa de ônibus que existia em Cosmópolis, chamado Autoviação Cosmópolis. Lá a minha primeira função era varrer todo dia um pátio de uns 3.000 metros quadrados e depois lavar os banheiros. Lavei muito banheiro lá, então tenho lembrança, de vez em quando eu conto essa história para meus funcionários e conto outras coisas, né? Depois, essa Autoviação Cosmópolis foi comprada por uma empresa chamada Expresso Gardênia, que era junto com o Rápido Serrano, e finalmente com a Bonavita. Nessa época da Bonavita foi uma fase muito, para mim, importante, porque eu trabalhava naquela época já como mecânico, ajudante mecânico, e daí transferi a oficina principal da Bonavita e fui trabalhar lá em Campinas, na Barão de Itapura. Então, no horário que eu ia de manhã de ônibus, era 6, 6h15, não me lembro certo, era um horário que só ia estudante da cidade. Então eu pensava, tinha 2 alunos lá que sentavam sempre no banco e eu ficava ouvindo, nunca conversei com eles, mas eles foram muito importantes na minha vida, porque eu falo, puxa vida, se ele deu uma cabeça para ele, não deu, por que eu sou diferente? E daí eu já tinha nessa época, acho que 17, 18 anos, eu descobri uma coisa que chamava madureza ginasial, que hoje é o supletivo, né? Então eu morava em Cosmópolis, trabalhava em Campinas e daí fazia o supletivo em Paulínia. E eu tinha tanta vontade de vencer na vida que eu achava que era pouco. Falei, o pessoal está há 20, 30 anos lutando por isso, não é isso que eu quero. Daí fui trabalhar na loja com a minha mãe, e as coisas foi tocando, a vida foi surgindo. Eu montei uma loja de confecção em Cosmópolis. Depois foi surgindo, né? Eu queria fazer alguma coisa, entendia de confecção. Daí que vai começar um pouco a história da Torcida Baby agora. Eu comecei a ver que naquela época no mercado, para senhoras fortinhas, assim, numeração um pouco maior, 50, 60, 60, não tinha muito produto. Então a gente, poxa, esse aí é um mercado que eu podia atingir. Então eu comecei a fazer conjuntos femininos para senhoras, hoje chama plus size, né, o nome mais bonito, né? Então começou a dar certo, mas tinha hora que eu pensava o seguinte, será que não tem alguma outra coisa para eu fazer que não precisa de tanto pano para uma pessoa só? Então, aí que começou a Torcida Baby, foi mais ou menos em 94. Até que a minha esposa chegou em casa com uma pulseirinha de pano, assim, para dar para o meu filho, que é São Paulino, que ela comprou no bazar, na loja da Nelly. E depois lá ficou bonitinho, ele é torcedor de São Paulo, até que um dia ela falou assim para mim, Adolfo, por que você não corta essa pulseirinha aqui e põe no sapatinho, né? Vai ficar bonito, né?
será? Tal. Daí eu fiz pacote com 12 sapatinhos e fui vender. Na época eu lembro que custava R$50 12 sapatinhos, né? E numa época difícil, de dinheiro e tal, eu estava querendo deixar a roupa de gordo, né? Querendo deixar. E fui com 2 pacotinhos, fui nas cidades vizinhas, voltei com 2 cheques de 50. Falei, não, o negócio tá bom. Daí fiz mais alguns, voltei, eu fiz, com aquela época difícil que estava, eu fiz uma coleção de cheques de R$50. Falei, não, o negócio tá indo certo, né? Vamos fazer. Daí fui me animando, né? Fui me animando. E depois a vida vai tocando, né? Tem muita coisa. Não lembro se era 5 ou 6 de maio, a gente estava conseguindo pôr a carinha para fora, assim, aprender e conseguindo vender para cuidar da família, disso, daquilo. Foi esse momento que chegou um oficial de justiça, um advogado com mandado judicial, mandando eu parar de fabricar e aprendendo todos os nossos produtos. Essa foi a parte mais difícil que nós tivemos. Mas hoje em dia eu acho que aquilo foi bom. Porque isso fez a gente repensar. Falei, gente, se eles vieram aqui, nós incomodamos alguém. Se a gente incomodou alguém, a gente tem um bom produto, né? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Então eu falei, a parte boa é isso, a gente incomodou alguém, então nós conseguimos o licenciamento, né? Então naquela época, você vê como que a vida, ele fechou a nossa fábrica por causa, principalmente do produto CBF, que nós não tínhamos licença. Mas agora, 2 anos atrás, a Nike, que é a representante aí da CBF no Brasil, procurou uma empresa boa, porque eles queriam uma melhor empresa para fabricar o produto de bebê, pesquisaram no país, chegaram na Torcida Baby. Você vê como é que a coisa muda, né? Nós fechou por causa da CBF e aqui nós ganhamos tanta coisa por causa da CBF, né? Então, essa aí foi o momento mais difícil. E na vida a gente vai tocando aí, mas agora tá aí. Mas a gente tem pequenos momentos difíceis todos os dias, não é um mar de rosa, não. O negócio é sério, mas está indo certo. Olha, a concorrência é difícil, mas em alguns momentos ela faz bem. No meu caso específico, ela é dolorosa pelo seguinte fato. Todos os produtos que nós fabricamos, que são mais de 50 clubes, todos eles têm licença, eu tenho um contrato para poder fabricar e pago royalties altíssimos. Então, aquela pessoa que entra no mercado como pirata, além de não pagar os impostos, ele não paga royalties, não paga nada. Tem alguns que copiam, nós descobrimos semana retrasada, copiam o nome, copiam o produto, tudo. Então, essa concorrência é muito desleal. Essa concorrência de pirata é ruim. Mas depois que nós fizemos Torcida Baby, surgiu a concorrente oficial, que ele também conseguiu o contrato, né? Então, nós temos mais fabricantes hoje em dia, mas a gente ainda é pioneiro e líder de mercado. O Brasil tem uma crise política jamais vista na história. Eu tenho 60 e tantos anos e também que eu leio da história, nunca teve um problema tão sério na política brasileira. E isso está afetando demais a economia. O mundo não está acabando, mas os noticiários só falam notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e vai influenciando. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para ir ali na lanchonete, comer uma pizza, tomar um refrigerante, uma cerveja, mas como fala que está em crise, ele segura, nem ele gasta. Então, existe sim queda de venda, tudo isso aí, mas essa parte psicológica está muito séria, está muito séria. E se a gente, como empresário, for seguir esse caminho, que a coisa está difícil, o negócio acaba, principalmente no meu. Nessa conjuntura, a pessoa pode chorar, resmungar, diminuir e fechar. Ou ele pode fazer o seguinte, lutar, aprender mais e vencer. Nós optamos pelo segundo caso. Vamos lutar, vamos aprender mais, vamos fazer melhor. Com meus funcionários, eu digo lá, agora nós vamos ter que fazer mais e melhor do que nós já fizemos. Tanta gente fala coisa boa, né?
Às vezes até de pessoas que você espera que ele não sabe nada, ele fala uma frase lá que faz. Não é bem um conselho, mas aquela coisa que eu falei anteriormente, lá não foi um conselho, foi uma dica. Você tem que lutar, você tem que acreditar no que você faz, você não tem que dar bola para a torcida, né? Esse tipo de coisa. Eu posso dizer o que eu faria, né? Se eu fosse abrir um negócio, primeira coisa eu ia pesquisar se já existe aquilo ou existe coisa parecida. Visitar aquelas empresas, conhecer os produtos parecidos com aquele que eu vou fazer. Procurar ver se você consegue um diferencial no seu produto. Se for no comércio, de repente é o ponto, é a vitrine, a moda de propaganda. Então, você não pode fazer igual todo mundo está fazendo. Se fizer igual todo mundo, já tem tanta gente, alguma coisa você tem que ganhar do outro. E preferencialmente que não seja briga de preço. Porque quando num ramo começa a brigar de preço, a competição vai levar ao seguinte: a única coisa que vai acontecer é que vai descobrir quem vai ficar pobre primeiro. Então, competição de preço está fora. Então, o que se tem que ganhar em produto. O pessoal fala muito de preço, mas se fosse só preço, gente, carro bom, bonito, aí não vendia isso, aí ia vender carrinho básico. Não, hoje no mercado não diz que as montadoras estão lotadas, mas vai procurar um carro top de linha, ver se tem para entregar. Não tem. Então, você tem que fazer produto que tenha um diferencial, que seja um pouco mais do que o outro. Primeiro, não tem um empresário de sucesso que não tenha uma equipe de sucesso. Se ele pensa que ele vai fazer tudo sozinho, que vai ser bom, pode esquecer. A nossa empresa é uma empresa de sucesso. Eu me considero um empresário de sucesso, mas por quê? Porque eu consegui formar e liderar uma equipe de sucesso. Os planos para a torcida Baby é o seguinte: ela está no mercado, ela vai bem no mercado, tá sendo épocas pela conturbação da economia e da política, tudo, mas o nosso plano é continuar investindo. É o ano que mais a gente está investindo em licenciamento, em contrato, porque eu sei que a coisa vai mudar para melhor. Pode ser até que um mês ou dois piore, mas a tendência é mudar para melhor. Então, o plano que eu tenho é crescer nesse mercado, né? Melhorar a minha área de vendas. Nós somos clientes no Brasil inteiro, mas eu quero ampliar o número de clientes. E também nós queremos lançar uma linha que faça sucesso, que não seja de futebol. Não que eu não gosto, futebol é a vida da fábrica, mas vamos fazer uma linha com personagens nossos, uma outra linha que não vai depender só de contrato de licenciamento. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a gente não pensa de procurar oportunidades, a gente está criando oportunidades, criando as possibilidades. Esse é o meu pensamento para o futuro.